Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje estudaremos o gênero conto, certo? Então, o gênero conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa curta, havendo começo, meio e fim. Ok? Então, também existe no conto alguns outros elementos que temos que ter noção deles para distingui-los ao decorrer de sua leitura. Então, são eles os personagens, narrador, tempo, espaço, enredo, conflito, apogeu, clímax e o desfecho. Ok? Então vamos começar pelos personagens. Os personagens de um conto, eles podem ser pessoas, animais, objetos ou até mesmo seres imaginários. Ok? Então, o segundo elemento, o narrador, que é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador, por sua vez, ele pode contar a história de um conto a partir de três maneiras: narrador, personagem, quando uma das personagens que vivencia a história, certo? Faz também o papel de narrador. O segundo tipo é o narrador observador, ou seja, é o tipo de narrador que não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece na narrativa. Ok? E o terceiro, o narrador onisciente. Assim como o narrador observador, ele também não participa da história. Entretanto, essa voz, ela sabe de tudo no universo daquela narrativa. Ela sabe e pode contar até o que as personagens estão pensando e sentindo. Ok? O terceiro elemento, o tempo. Então, as narrativas, certo? Passam-se em um período determinado de tempo em um conto. Então, o conto pode passar o tempo em um minuto, em uma hora, em um mês, em um ano, certo? É bom termos essa noção, o que mais à frente vamos detalhar, ok? Então, o enredo são todas as ações que acontecem na história. É como os fatos são organizados para formar a narrativa, certo assim? Então, o próximo elemento é o conflito, que é o problema enfrentado pelas personagens. É quando o herói quer algo, certo? E o vilão tenta impedir de toda forma. Então, o conflito é a parte mais importante da história, vamos dizer assim. É o que torna muito importante um conto. Geralmente, a história não termina enquanto o conflito não é resolvido. Certo assim? O apogeu clímax é quando o conflito é resolvido. É quando o herói se dá bem na história. Geralmente o vilão é destruído nessa parte, certo? E terminam felizes para sempre. Mas antes disso temos o último, certo, elemento que é o desfecho. É o final da história. Ocorre logo após o clímax. Nesta etapa ficamos sabendo o que aconteceu com todos os personagens da narrativa. Então, existem diversos tipos de conto. Dentre eles, vamos citar o conto de fadas, ou também conhecido como conto maravilhoso, né? Que possui elementos maravilhosos em sua composição, ou seja, elementos mágicos ou sobrenaturais, fictícios, né? Temos como exemplos o quê? Exemplos o quê? Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, dentre tantos outros, certo? Temos também o conto de terror, que trata de narrativas com personagens lendários, como, por exemplo, vampiros, lobisomens, bruxas, zumbis, entre outros. E temos também o conto fantástico, que são narrativas curtas, certo? Que levam um elemento absurdo a cenários e personagens próprios do cotidiano. São personagens comuns, certo? Levando uma vida comum até que algo absurdo acontece. Algo que não poderia acontecer na realidade. Certo? Então, um exemplo básico. Vamos citar, por exemplo, aqui Flor, Telefone Moça. É um conto de Carlos Drummond de Andrade. Sem Olhos é um conto de Machado de Assis. A Vingança da Peroba, de Monteiro Lobato. O Homem da Cabeça de Papelão, de João do Rio, certo? E tantos outros. Então, após vocês assistirem esse vídeo, ok? Eu vou enviar também como anexo uma atividade para vocês lerem um determinado conto e, após isso, trabalharmos o processo interpretativo dos elementos constituintes do conto, ok? Combinado assim? Abraço!